A Esfinge de Gizé. Um colosso de pedra com corpo de leão e cabeça humana, que há milênios atua como guardião silencioso de segredos que desafiam a lógica. Enquanto milhões de turistas caminham ao seu redor todos os anos, tirando fotos e admirando sua magnitude, poucos têm consciência da verdade perturbadora que se esconde literalmente sob seus pés de calcário. Existem evidências, escondidas por décadas, de que passagens e câmaras secretas foram seladas deliberadamente. Por que o governo egípcio interrompeu escavações promissoras nos anos 90? O que radares de alta tecnologia detectaram que fez com que áreas inteiras fossem fechadas ao público? Prepare-se para uma jornada além da história oficial, pois o que você está prestes a descobrir pode não apenas reescrever os livros escolares, mas mudar permanentemente a forma como entendemos a origem da civilização. O gigante e sua origem. Para a egiptologia tradicional, a história é simples, e a esfinge teria sido construída por volta de 2500 a.C., como um monumento ao faraó Khefren. Mas essa teoria apresenta rachaduras tão profundas quanto as pedras do monumento. Se olharmos atentamente para a proporção da cabeça em relação ao corpo, algo parece estranho, e a cabeça é visivelmente menor. Isso levou pesquisadores independentes a sugerir que a face que vemos hoje foi reesculpida milhares de anos depois da construção original. Mas quem teria construído o corpo original? E quando? Arqueólogos alternativos sugerem que a esfinge já estava lá muito antes dos primeiros faraós chegarem ao Vale do Nilo. Ela seria o último vestígio de uma era esquecida, uma época em que o Saara não era um deserto, mas sim uma savana fértil e chuvosa. A erosão hídrica e a geologia. Aqui entramos no campo da ciência pura, e é onde a narrativa oficial começa a desmoronar. Na década de 90, o geólogo da Universidade de Boston, Robert Socho, chocou o mundo ao analisar as marcas de desgaste no corpo da esfinge. Ele percebeu que aquelas não eram marcas deixadas pelo vento e pela areia do deserto. Eram marcas de erosão causadas por chuvas torrenciais e persistentes. O problema? O Egito tem sido um deserto seco por pelo menos 5.000 anos. Para que aquelas marcas existissem, a esfinge precisaria ter sido construída em uma época em que o clima do Egito era radicalmente diferente, possivelmente no final da última era glacial, há mais de 10.000 anos. Se isso for verdade, quem possuía a tecnologia para esculpir 20.000 toneladas de pedra antes mesmo da invenção da escrita? Estaríamos diante de uma civilização antediluviana? O legado de Edgar Cayce. Mas a ciência moderna não foi a primeira a sugerir que algo estava escondido ali. Na década de 1930, um homem chamado Edgar Cayce, conhecido como o profeta adormecido devido às suas visões em estado de transe, fez uma afirmação audaciosa. Ele declarou que sob a pata dianteira direita da esfinge, existia o que ele chamou de Sala dos Registros. Segundo Cayce, essa biblioteca subterrânea conteria toda a história e o conhecimento tecnológico de uma civilização perdida em Atlântida. Ele afirmou que os sobreviventes dessa cultura teriam migrado para o Egito e enterrado seu legado ali para que as gerações futuras o encontrassem. Na época, Cayce foi ridicularizado pela academia, mas décadas depois, o que a tecnologia de radar encontrou deixaria os céticos sem palavras. As primeiras tentativas. A obsessão em encontrar passagens secretas na esfinge não é exclusividade dos teóricos modernos. Registros históricos mostram que, desde o tempo dos califas árabes até os exploradores europeus do século XIX, houve tentativas desesperadas de perfurar o monumento. Em 1817, o capitão Giovanni Caviglia tentou encontrar entradas, mas foi barrado pela areia que soterrava a esfinge até o pescoço. O que esses exploradores sentiam era um instinto compartilhado por muitos, na sensação de que o monumento não era sólido. Histórias locais passadas de geração em geração falavam de túneis que conectavam a esfinge diretamente às pirâmides, formando uma rede de cidades subterrâneas. O que era lenda começou a ganhar contornos de realidade quando os primeiros equipamentos eletrônicos de solo chegaram ao platô de Gizé. O radar e a grande descoberta. Em 1987,
uma equipe de cientistas da Universidade de Waseda, no Japão, utilizou um radar de penetração no solo extremamente avançado. O objetivo era mapear o que havia sob o calcário sem precisar cavar. O resultado foi estarrecedor. O radar detectou claramente uma cavidade retangular de dimensões consideráveis exatamente onde Edgar Cayce previu, sob a pata direita. Mas não parou por aí. Outras fendas e túneis foram detectados correndo ao longo do corpo do monumento, sugerindo que a esfinge é, na verdade, um queijo suíço de passagens ocultas. Logo após essa descoberta, uma equipe americana liderada por Thomas Dubecq confirmou as mesmas anomalias. O mundo estava prestes a ver a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Mas, de repente, o acesso foi cortado. A intervenção e o sigilo. No momento em que o mundo aguardava o anúncio das escavações, o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, sob o comando do poderoso Dr. Zahi Hawass, interveio de forma drástica. Todas as permissões de escavação foram suspensas. Novos protocolos de segurança foram instalados, e estranhamente, grandes muros de concreto começaram a ser erguidos ao redor de todo o complexo de Gizé, custando milhões de dólares. Por que isolar uma área de estudo se não há nada a esconder? Pesquisadores que antes tinham livre acesso foram banidos e seus vistos de pesquisa cancelados sem explicação clara. O silêncio oficial alimentou a teoria de que algo tão perigoso ou tão revolucionário foi encontrado que as autoridades decidiram que o público não estava pronto para saber. O que pode estar lá dentro? Imagine por um momento o que poderia justificar tal nível de sigilo. Se a sala dos registros de fato existir, poderíamos estar falando de tecnologia que desafia as leis da física que conhecemos hoje, ou talvez crônicas que provam que a nossa linhagem humana é muito mais antiga e complexa. Alguns teóricos sugerem que os artefatos encontrados não seriam apenas objetos de ouro ou pergaminhos, mas dispositivos de armazenamento de dados deixados por uma cultura que previu o próprio fim. Outros acreditam que as câmaras contêm evidências de contato com seres de outros mundos, que teriam auxiliado na construção desses monumentos impossíveis. Seja o que for, o governo egípcio trata o subsolo da esfinge com o mesmo rigor que os americanos tratam a Área 51. As contradições de Hawass. O próprio Zahi Hawass é uma figura central nessa teia de contradições. Por anos, ele negou na frente das câmeras de TV que existissem quaisquer túneis sob a esfinge. No entanto, em um raro documentário antigo, ele é visto entrando em um poço vertical sob o monumento, descrevendo uma câmara cheia de água. Anos depois, ele mudou o discurso, dizendo que era apenas um poço natural sem importância. Por que uma figura tão pública e respeitada daria declarações tão conflitantes? Recentemente, novos vazamentos de fotos mostraram o que parecem ser entradas seladas com cimento fresco na base da esfinge. O esforço para manter as câmeras longe dessas áreas específicas levanta a pergunta: e a arqueologia serve para revelar a verdade ou para proteger a narrativa estabelecida? O futuro e o despertar. Apesar do controle governamental, a verdade tem uma maneira de emergir. Hoje, em 2026, novas tecnologias de satélite e escaneamento térmico conseguem enxergar através das pedras sem pisar no Egito. A pressão internacional de cientistas independentes e do público nas redes sociais está forçando uma abertura gradual. A esfinge não é apenas uma estátua, ela é um relógio geológico que está marcando o fim de uma era de ignorância. O que está escondido sob suas patas tem o potencial de unir a humanidade sob uma nova história, ou destruir tudo o que achamos que sabemos sobre o nosso passado. Enquanto os portões continuarem fechados, continuaremos olhando para o horizonte de Gizé, esperando o dia em que o guardião de pedra finalmente nos permita ler os seus registros. E você? Está preparado para que a história seja reescrita? A esfinge é mais do que uma estátua, é um enigma vivo. Um testemunho de um passado que talvez não compreendamos totalmente. E você, o que acha que está escondido lá? Compartilhe sua teoria nos comentários. Se este vídeo te intrigou, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais mistérios e ative o sininho para não perder as próximas revelações chocantes.